Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs do Brasil. Já estamos assim no início de noite aqui no Uruguai, e aqui, devido à proximidade com o Polo Sul, anoitece tipo 8h30, por aí. Então ainda temos luz aqui. E eu gostaria de deixar uma mensagem para todos vocês aí que me acompanham. Muitos de vocês me conhecem, né? O Geniberto Pisotti. Eu escrevo artigos e muitos de vocês me acompanham, e outros que estão vendo este vídeo nem sabem quem sou. E meus artigos normalmente são muito longos, né? Eu não os considero longos, mas eles são. E muitas pessoas não é preguiça, mas sentem cansaço em ler artigos. E muitos têm me pedido para que eu me manifeste também através de vídeos. Então eu vou tentar fazer isso aí. Eu reluto muito para fazer vídeo, porque inclusive eu já fui até produtor de programas, né? De TV, e vídeos normalmente são pessoas bonitas que aparecem, né, com sotaques assim. O meu é do interior paulista, né, então, e uma barba branca agora, apesar que eu vou raspar minha barba, né, tá parecendo o Papai Noel, o Ernesto Hemingway, o Júlio Verne, ou o capitão do navio do Titanic, né, quer dizer, tudo coisa assim. Então, eu reluto muito em me expressar através de vídeos, mas eu vou deixar um pouco a vergonha de lado para passar uma mensagem para vocês nos próximos vídeos, falar de problemas muito importantes no nosso querido Brasil. Nesse final de ano, né, que agora já é o ano passado, e nesse início desse novo ano de 2022, eu refleti muito e vejo com muita preocupação tudo que eu creio que será esse ano de 2022 para o nosso querido Brasil. Eu vejo que tem duas coisas aí muito importantes, né? Eu vou descrever algumas coisas nos meus próximos artigos ou vídeos. E muitos aqui que estão vendo esse vídeo já conhecem o meu pensamento sobre o nosso amado Brasil. Mas, tipo assim, eu vejo duas grandes questões que com certeza irão ocorrer no nosso país. Uma questão é a convivência entre as pessoas. Hoje nós estamos diante de um quadro onde as pessoas estão divididas, as famílias, os filhos, os pais, os irmãos, os parentes, enfim, né? Os amigos, no seu próprio trabalho, dividido por ideologias, por opiniões, né? Só que nós vamos ter que enfrentar essa convivência. E como faremos isso, não é? É uma grande questão. Será de forma pacífica, civilizada, educada, racional, ou nós teremos grandes conflitos sociais nas ruas do nosso amado Brasil? É uma grande incógnita isso aí, né? Então, o primeiro aspecto é esse. É o relacionamento entre as pessoas. Independente de qual ideologia você acredita, qual a tua crença, ou se não tem nenhuma, né? Crença, não estou dizendo religiosa, ideológica, digamos, política, ou mesmo religiosa. Como que as pessoas vão se comportar nesse próximo ano, né? Diante de um quadro, na minha opinião, muito preocupante. Então, a questão do relacionamento, isso pode definir o nosso destino
como país, como nação e como irmãos dentro de um mesmo território. E a outra questão é a esperança, né? Que eu quero tocar nisso. Eu poderia passar horas aqui divagando, né, a respeito de questões filosóficas sobre esses dois temas, relacionamento e a esperança. Mas eu queria contar da forma mais objetiva e rápida possível duas historinhas rápidas. Uma diz sobre o relacionamento entre as pessoas, sobre a esperança. A primeira história, vou tentar ser o mais objetivo possível, devido ao tempo, vídeo, nós temos esse inconveniente, não? A primeira história é numa tribo de índios Sioux dos Estados Unidos, onde dois jovens, né, um índio e uma índia, digamos assim, se apaixonaram e queriam as bênçãos, né, do cacique da tribo e do pajé, vamos chamar assim, como falamos no Brasil, né? E eles então sobem uma montanha onde estava esse pajé e perguntam para esse pajé, né, para esse grande guru, digamos assim, perdão, qual o segredo, né, de eles permanecerem juntos, que eles pretendiam ficarem juntos, casarem, né, e formarem família, essa coisa toda. Então, qual que é o grande segredo, né, do amor, do respeito pelas pessoas, entre as pessoas, né? Qual que é o segredo de que elas pudessem, então, continuar juntas, caminhando juntas e felizes, de uma certa forma? O pajé, então, pede para que esse casal saia em direções, digamos, diferentes, mas que tragam duas águias, né? Uma águia fêmea e uma águia macho. E eles saem e conseguem trazer até esse pajé essas duas águias. E o pajé, então, faz o seguinte, fala para eles pegarem uma tira de couro e amarrarem nas patinhas das águias. Amarra na águia macho e na águia fêmea. E pede, então, que eles peguem as duas águias e coloquem num terreno, assim, né, em frente deles, assim, para que eles observassem o que iria acontecer. E o que ocorreu? O que ocorre nesse momento? Ocorre que as águias, as duas águias, tentam voar, tentam alçar voo e não conseguem, porque uma puxa a outra. Quando uma quer voar, a outra segura, certo? Bom, então, meus queridos, o que ocorre nesse momento? As duas águias, uma tentando alçar voo e a outra também, não conseguem, se irritam e começam então a se bicarem, a se machucarem, a se ferirem. Nesse momento, o pajé então pede para que tragam as duas águias e diz o seguinte para os dois índios, a Índia e o índio: tirem essa cinta de couro que está prendendo as duas águias. Aí eles desatam os nós. E agora vocês, então, quando eu falar, vocês vão soltar as duas águias ao mesmo tempo. Aí eles desatam os nós, seguram as águias, e quando o pajé então dá o sinal, o índio e a Índia soltam as duas águias. E o que acontece com as duas águias? Elas voam juntas no céu. Eles observam as duas águias voando paralelamente, juntas e livres. Então, o que o pajé diz, né? Que o segredo da convivência é exatamente esse.
Quer dizer, nós não podemos querer que as pessoas pensem exatamente como nós. Nós não podemos atá-las a nós. Nós temos que deixá-las livres. Isso vale para qualquer coisa. Ok, vamos então à próxima história. Essa próxima história, da forma mais objetiva possível, ela aconteceu num campo de concentração nazista de Auschwitz. Num galpão onde os homens estavam esperando para serem levados para as câmaras de gás, né? Tem muita gente que não acredita que houve um holocausto, e houve, é fato histórico. Em determinado momento, um dos homens que estavam nesse galpão, acho que no desespero ou algum outro motivo, ele tem em determinado momento um acesso de fúria, né, digamos assim, e passa para os demais companheiros, muitos homens que estavam ali: olha, já que nós estamos esperando aqui, que nós vamos daqui a pouco ser assassinados, né, em câmaras de gás, porque, claro, muitos já sabiam o que acontecia ali. Eu quero fazer um julgamento de Deus. Então, claro, alguns judeus, inclusive alguns judeus ortodoxos, né, e alguns rabis que tinham ali junto, se escandalizaram, né? Como julgar Deus? Como que vamos julgar Deus? Deus não pode ser julgado pela lógica, pela razão, pela fé. Né? Muito bem, mas a ideia pareceu interessante naquele momento em que todos esperavam pela morte. E aí discussão vai aqui, discussão vai ali, e resolveram fazer o julgamento de Deus. Muito bem. Então, o que acontece? Formaram uma espécie de um tribunal. Eu estou sendo o mais objetivo possível, mais rápido, porque vídeo nós temos esses problemas de tempo. E então se constituiu um pequeno tribunal. Se achou a promotoria, digamos assim, a acusação, né? Se formou lá os advogados de defesa, digamos, de Deus, né? E escolheram um juiz que realmente, na vida real, antes de estar ali, tinha sido um juiz, realmente. E a partir daí, então, se começa o tal de julgamento de Deus. A partir daí, se começa, então, a promotoria, no caso, digamos assim, entre aspas, né? Fazer as acusações. E qual era a acusação principal? Simples, que Deus os havia abandonado, porque eles estavam ali. Tá, a acusação principal, porque se formou essa questão, para ter um julgamento, há necessidade de uma acusação, de um crime. Qual o crime? Certo? Então foi estabelecido que o crime de Deus era ter abandonado o povo judeu. Ok? Muito bem. A acusação, então, formaliza essa questão, que Deus os abandonou. Fato, eles estavam ali, e se é que Deus existe, segundo eles, né? Deus teria que intervir. E como não estava intervindo, então Deus era culpado, Deus os traiu. Essa foi a tese da promotoria, da acusação. E da defesa, né, formada por rabis, no caso que estavam ali também, mencionaram passagens da Bíblia, né, desde Gênesis, enfim, citaram diversas partes do Velho Testamento, né, citando as vezes que Deus, pela Bíblia hebraica, fez intervenção e salvou o povo judeu, né? E a ideia era essa, que Deus, né, tinha feito um pacto com Abraão,
certo? E depois com diversos profetas, onde o povo judeu seria protegido. E naquele momento, o povo judeu não estava protegido, estava para ser assassinado. Aliás, já muitos judeus já tinham sido assassinados. Então chamaram algumas testemunhas, digamos assim. Então apareceu, digamos, uma testemunha lá, um homem, né, judeu, claro, que disse: olha, a minha família, há poucas horas atrás, foi totalmente dizimada, exterminada. Chegaram as notícias agora nesse nosso galpão que eu não tenho mais família. Eu tinha mulher, tinha 2 filhas e foram todas mortas, todas assassinadas. Então, na minha opinião, na minha alma, o que eu sinto é que, primeiro, que eu já não sei se existe Deus. Não tenho como provar a existência de Deus. Ninguém tem. Segundo, que a minha vida perdeu o sentido. Então, Deus, para mim, é culpado. Deus nos abandonou. E por aí foi. E haviam discussões, brigas entre eles, né? Uma parte, apegada a Deus, ficava escandalizada, e outros, com a revolta daquele momento, né? E com a materialidade da coisa, quer dizer, o fato em si, as famílias tinham sido exterminadas e eles seriam exterminados dentro de minutos. Perfeito? Muito bem. Aí, então, ouvido a acusação e a defesa, obviamente cabe ao juiz decidir. Então, para que eu não me alongue muito, poderia dar detalhes, fazer a coisa mais bonita, mais poética, mas eu vou ser mais objetivo. O importante é o que eu estou querendo transmitir no final, não é? O que eu estou querendo realmente dizer com essas historinhas, digamos. Então vamos lá, concluindo. Então o juiz se levanta e conversa com os demais, com a acusação, com a defesa e com o júri, no caso, os jurados, né? Ele descreve o seguinte: eu sou alemão, nasci na Alemanha, meu pai era alemão, né? E de uma família muito conhecida e tradicional, e a partir daí, o meu crescimento, a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, eu me formei dentro dos princípios nazistas. Eu pertencia à juventude hitlerista. Eu estudei, me tornei juiz, e como juiz eu até julguei e condenei comunistas, judeus, testemunhas de Jeová, aprovei medidas de, digamos assim, de extermínio de pessoas inferiores, não é? Porque nasceram com defeitos, retardados mentais, coisas assim. Eu fiz tudo isso. Por quê? Porque a minha mente, a forma do meu pensamento era na doutrina nazista. Não de amor à pátria, de amor ao povo, de ter orgulho nacional. Isso é lindo, é incontestável. Todos os povos têm direito. Mas o nazismo não era só isso. O nazismo pregava ele tudo contando, ele falando, né? Eu não estou fazendo apologia de um lado e de outro. Eu tenho a minha opinião pessoal. Eu estou descrevendo a história, ok? Então ele falou, eu via, o Hitler trouxe novamente orgulho ao povo alemão. É incontestável isso. Da miséria, da fome. E transformou a Alemanha na maior nação do mundo na época, com o melhor exército da época. Então, eu vi tudo aquilo, e ele falando, não sou eu, hein, gente?
Eu vi tudo aquilo e pela minha formação filosófica, ideológica e doutrinária nazista, tudo aquilo para mim era normal. Até que um dia a Gestapo descobriu um pequeno detalhe na minha vida. Eu era um membro do partido nazista. Eles descobriram simplesmente que minha mãe era judia. E a partir desse momento, eles, após a Noite dos Cristais, da perseguição aos judeus, eu fui afastado das minhas funções como juiz. Eu não podia mais nem ser advogado, porque eu era judeu. Descobriram que eu era judeu. Eu fui afastado. Eu perdi tudo que eu tinha, até o dia que eu vi que levavam um, levavam outro. A mim não levariam, eu tinha sido um juiz do Terceiro Reich. Mas um dia me levaram, e levaram toda a minha família, e aqui estou. Então, após eu ter entrado aqui, tiraram tudo de mim, exterminaram a minha família, rasparam o meu cabelo, tiraram os meus documentos, tiraram a minha profissão, tiraram a minha honra, tiraram o meu nome, tiraram a minha identidade. Até uma colher que eu tinha, que nos campos de concentração de Auschwitz, Dachau, Treblinka, todos eles, uma das coisas mais importantes era, vocês sabem, era ter uma colher. E até a minha colher tiraram. E eu sei que dentro de poucas horas eu não existirei mais. A minha história, tudo que eu fui, a minha família, tudo eu perdi. A única coisa que eles não conseguiram e não conseguem tirar de mim é eu acreditar que existe Deus. Na realidade, eu não sei se existe Deus. Eu não tenho como provar. E não existe ninguém também que prove que não existe. Então, na realidade, eu não sei. A única coisa que eu sei, nesse último momento da minha vida, é que eu preciso acreditar. No cinturão dos nazistas, no cinto, na fivela do cinto, acho que vocês viram o que está escrito. Está escrito, Deus está conosco, na fivela do cinto dos nazistas, esses que estão nos exterminando. Então Deus está com quem? Com eles? Porque Deus não está fazendo nada por mim, não fez nada pela minha família, não fez nada por vocês. Então, na realidade, eu não sei se Deus é culpado ou não. Eu não sei se Deus existe ou não. A única coisa que eu sei é que nesse momento eu necessito acreditar em algo. E esse algo que eu acredito, ninguém consegue tirar de mim. Morrerá comigo até o último segundo. É isso. Bom, pessoal, é o seguinte, essa história, ela está realmente baseada num fato verídico. Inclusive, existe um filme a respeito disso. Depois, se vocês quiserem, eu forneço o link. Chama O Julgamento de Deus. Nessas duas rápidas histórias, me perdoem por me alongar um pouco, eu falo muito e escrevo muito, mas eu quis passar para vocês, eu quis e quero passar para vocês o seguinte: nesse próximo ano, que já estamos vivendo, nos primeiros dias do ano de 2022,
o mundo estará muito, muito conturbado. Muito, muito dividido. Os sinais estão aí. E não são sinais religiosos, são sinais dos fatos jornalísticos. É só fazer uma leitura deles e acompanhar tudo o que acontece no mundo. E no Brasil será um ano extremamente tumultuado, porque o povo brasileiro ele está extremamente dividido. Conseguiram dividir o povo brasileiro, a alma do brasileiro. Nos separaram por cor, por gênero, por tudo. Nós deixamos de ser apenas brasileiros e ser apenas seres humanos. Nós passamos a pertencer a facções. É um absurdo isso aí. E quem incutiu na cabeça de vocês isso são pessoas más. E atrás dessas más pessoas existem forças que vocês simplesmente desconhecem. Forças internacionais, forças mundiais. Não é nenhuma teoria da conspiração, não. Nos próximos vídeos eu provavelmente colocarei isso aí. E é só pesquisar que muita gente tem esse conhecimento. Então são forças que dominam o país. Por exemplo, o pagamento de um juro extorsivo por mês, de uma dívida interna e externa de 10 trilhões, impagável. Metade de tudo que o Brasil produz é para pagar juros de uma dívida. E depois eu vou explicar quem fez essa dívida. Em outros vídeos. Mas o importante nesse vídeo é dizer o seguinte e concluir. O próximo ano no Brasil será extremamente tumultuado. Nós temos um sistema por urnas eletrônicas. Também é um outro tema de um outro vídeo. Essas urnas eletrônicas não são confiáveis. E eu provo isso. Aliás, já provei em artigos que eu escrevi, muitos artigos que eu escrevi. E através também de doutores na área. E entre outras coisas, eu entendo muito de informática também. Mas isso é um outro vídeo, uma outra história. Nesse eu só quero concluir dizendo o seguinte, que nesse próximo ano, então, teremos que ter duas coisas no Brasil para não ir por caos total, para não irmos para a barbárie. É a convivência pacífica, a aceitação de ideias diferentes, não partir para o pau e, sobretudo, o mais importante, que é essa última história, termos esperança. Esperança de que algo bom para todos pode ainda ser feito. Eu tenho minhas dúvidas se ainda temos tempo para isso. Os fatos se precipitam e já se precipitaram, mas não sei, é a historinha. Eu não tenho nada, eu tenho que acreditar em algo, porque no momento que eu deixar de acreditar, de sonhar com um país melhor, com um mundo melhor, já era, acabou, tchau, cara. Desiste. Dá um tiro na cabeça, cara. Já era. A não ser que você seja um cafajeste, um crápula, um vendido, como tem muitos aí, na política, né? Nos ministérios, ministros. Né? Esses são vendidos, são traidores da pátria, são cafajestes, são crápulas, são filhas da puta. Desculpem, esse é o termo. Aliás, são desclassificados. Não existem palavras exatas para descrevê-los. É uma escória. Então, para não sermos iguais a eles, nós não podemos ficar à mercê, como diriam os antigos, de pessoas, de salvadores da pátria, sejam de que lado for. Eles não salvam nada. Para a malignidade que existe no sistema e que domina tudo, tanto faz quem vai ser o presidente.
esse pagamento de juros vai continuar exatamente a mesma coisa. O tal de superávit primário, depois eu explico isso aí, tá ok? Esse é o ponto. Isso é que determina a tua vida, tá? Então, somos nós, cada um de nós. E não pense porque você é uma dona de casa, que fica a maior parte do tempo cuidando da tua casa, e que você não é nada, ou que você é uma pessoa desempregada, digamos, e não consegue. Como eu vou salvar? Como eu vou fazer? Hã? Não, é simples. É só você aprender uma coisa essencial para o ser humano. Você tem que aprender, não é o que você quer, não é o sim. Você tem que aprender o que você não admite mais, o que você não quer. Você tem que aprender a dizer não para o que existe de errado. E as pessoas, os candidatos, sejam qualquer um deles. Pode ser o Lula, pode ser o... Impressionante o Lula voltar a se candidatar, né? Eu sei que muita gente de esquerda aí que está me ouvindo pode estar horrorizada, né? Pô, falando do Lula, do nosso querido Lula. Eu não vou entrar nessa questão nesse vídeo. A mesma coisa o Bolsonaro. Cometeu erros gravíssimos. E o Moro vem vindo aí como uma terceira via, digamos assim, um outro salvador da pátria. Tanto faz quem vai ser a pessoa, para nós, povo. Qualquer um deles tem que cumprir o que realmente é necessário. Quebrar os paradigmas, senão nós vamos sair do nada para chegar a lugar nenhum. Esse é o ponto. E para isso nós temos que ter duas coisas em mente básica, finalizando, concluindo. É saber que temos que ter a esperança e temos que conviver com a diferença. Temos que respeitar quem pensa diferente de nós. Quem apoia o Lula tem que ser respeitado. Quem apoia o Bolsonaro tem que ser respeitado. Quem apoia o Moro tem que ser respeitado. Vocês não podem ficar a serviço deles. Eles têm que ficar a serviço de vocês. Vocês têm que voltar a ter esperança, a se unirem, independente de ideologia política. Independente de fé religiosa. Esse é o ponto. Se vocês não fizerem isso, o próximo ano será muito divertido, será muito legal. Vocês não têm ideia do que vem por aí. A barbárie. Então, por favor, pensem direito em tudo que vocês ouviram aqui. É um apelo que eu faço.